pessoal tem perguntas sobre como testa a rede, pode ser? Pode. Como é que testa a alimentação e a linha de comunicação? Dá para testar isso com multímetro? Dá para testar com multímetro, mas o teste com multímetro, ele não é muito eficaz. Quando eu falo de teste de RedCam, suponho que a pergunta seja voltada à RedCam, né? Testar multímetro com RedCam, ele é eficiente para detectar algumas falhas, mas ele não é suficiente para te dizer que a rede está ok, porque você só simplesmente consegue ver o nível de tensão. Não é possível visualizar os pulsos da RedCam com o multímetro. Então, por exemplo, se tiver algum curto ao negativo, tiver algum curto à massa, né? A hora que eu colocar o multímetro vai estar a 0 volts lá, ou muito próximo de 0 volts. E aí vai ser possível perceber que não está próximo dos 2.5, que é o ideal da rede de comunicação, né? Então, sim, é possível testar a RedCam com multímetro para identificar algumas falhas. Mas mesmo assim, nem todas as falhas são identificáveis com o multímetro. O melhor mesmo é sempre usar o osciloscópio, né? O osciloscópio é a ferramenta-chave para fazer diagnóstico em qualquer tipo de linha de comunicação ou rede de comunicação mesmo. Até porque quando um dos circuitos estão abertos, né, René? A gente tem uns frames que são completos, analisando no osciloscópio, e outros que aí tu consegue perceber a falha na mensagem de comunicação. Mais alguma pergunta? Tem sim. O teste da CAN FD é igual ao da CAN normal? Sim. Se tratando de meio físico, a gente consegue fazer os testes da CAN FD igual da CAN normal, do mesmo modo que o René acabou de falar agora. Porque o que muda da CAN normal para a CAN FD? A gente acabou de falar. Muda a velocidade e muda transmissão de dados. Isso não é meio físico. Isso é a parte 2 da norma, né? A parte que a gente chama de camada de enlace. Então, o meio físico é igual. É 2 par trançado e a oscilação do sinal também se comporta da mesma maneira. Depois o René vai mostrar ali. A gente vai mostrar em detalhes sobre a RedCam FD. Exatamente, mas eu consigo testar da mesma maneira. Mais alguma pergunta? Esse teste em caminhão é a mesma coisa do que de carro? Exatamente igual. A RedCam de caminhão, até se tu olhar no diagrama elétrico, geralmente a especificação que ele traz é a J1939. Essa J1939 é mais que uma maneira de apresentar os dados aos módulos. Isso porque quando a gente fala de sistemas de caminhão, né, normalmente os caminhões eles podem estar carregando implementos. E esses implementos, tais como betoneira ou outro tipo de implemento que tem atuação no caminhão, esse tipo de carroceria ele precisa coletar dados da RedCam para conseguir trabalhar de forma eficiente. E aí eles padronizaram as redes de caminhão e chamaram essa padronização de J1939. Mas o meio físico é exatamente igual ao dos automóveis pequenos, né, da linha leve, e a forma de testar, de diagnosticar também é exatamente igual. Exatamente. Falando aí de diagnóstico, já que você tocou aí, tem uma pergunta que é assim, como é que eu sei que uma central da rede não está funcionando? Você tem alguma dica para encontrar? Tenho. Essa aí, quando uma central específica não está funcionando, acho que o primeiro ponto de start é primeiro com um scanner. Normalmente, quando você entra com um scanner, você vai fazer um auto-scan da rede, você já vai identificar que o scanner vai dizer que não foi possível comunicar, sei lá, por exemplo, com a central do freio ABS. Aí você já começa a suspeitar, né? Pô, não comunicou somente com a central do freio ABS. Tem alguma coisa de estranho. E aí você começa por ali. Ou, por exemplo, não comunicou com mais de módulos específicos, mais de um módulo específico. Quando isso acontece, é geralmente uma perninha da RedCam. Porque às vezes a RedCam está em série, aí rompeu uma perninha, acaba com a comunicação dali para frente. Mas quando é um módulo específico, que é problema no módulo, primeiro, identifica com o scanner, né? Tenta fazer esse auto-scan da rede, usar o esquema elétrico para tentar identificar aonde na rede que ele está localizado, e aí depois você faz o famoso teste da desconexão, né? Você desconecta aquele módulo, se ele está derrubando o sinal da rede toda, o sinal tem que voltar, e se é uma falha interna do módulo mesmo que não está derrubando a rede, aí já trabalha no diagnóstico daquele módulo, né? Testar a alimentação positiva, a alimentação negativa, que é sempre bastante importante também. Entrando um pouquinho, dando um adeno, nessa questão que o René falou de autoscan, existem alguns scanners no mercado que a gente consegue ver, de fato, ali ele tem um nodozinho bonitinho, como se fosse a central, você sabe que tem a central do ABS e ela não vai comunicar. E existem scanners de montadoras que hoje a gente consegue estar acessando via J2534, um exemplo é o iTech, que vai pegar a Fiat, Jeep, toda essa parte de
DFCA, e esse scanner ele traz toda a topologia de rede e ele já dá, quando tu faz o autoscan, o diagnóstico se já está comunicando ou não. Ele diz se é presente, e se é presente, por que não comunicou. Então ele marca com as coresinhas para fazer e facilitar o diagnóstico.